a qual o Senhor nos concede em ministrar a tua sagrada palavra. Que eu seja apenas a voz que clama no deserto. Que o teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido para todo sempre. Assim como um bisturi nas mãos do grande médico, que seja eu em tuas mãos esta noite, Pai. Que todos lembrem de ti, da tua palavra e do teu nome, para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Quem pode aplaudir a Ele esta noite, o mais forte que você consegue. Em Gênesis capítulo 12, inicia-se o processo da chamada de Deus na vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão, o Senhor dá algumas ordens estas que já foram citadas para os amados irmãos aqui, alguns minutos atrás. Dentre essas ordens, Deus ordena que Abraão saia da sua terra, saia da sua casa, e saia do meio da sua parentela, e vá para a terra que Ele o mostrará. Deus ordena 3 saídas, mas Deus também faz promessas para Abraão, e a promessa é: eu engrandecerei o seu nome, você será grande sobre a terra, Abraão, porque o que eu tenho na sua vida não é pequeno, é grande. O Deus que nós servimos é Deus de promessas. O Deus que nós servimos e adoramos é Deus que te faz promessas. E as promessas de Deus ao teu respeito, as promessas de Deus ao teu favor, as promessas de Deus para a sua vida estão todas de pé esta noite, em nome de Jesus. Alguém acredita nas promessas de Deus? Então diga glória a Deus aqui. Só que quando Deus faz a promessa, Abraão obedece a ordem de Deus da saída e sai. E o texto lido aqui essa noite diz que Abraão chegou onde? Na terra prometida, ou na terra da promessa, terra de Canaã. Porém, o texto é claro, categórico e afirmativo a dizer que quando Abraão chega na terra da promessa, sabe o que tinha lá? Fome. Olha para mim aqui. Então Deus fez uma promessa para Abraão, de dar a ele uma terra boa, que mana leite, uma terra abençoada. Mas quando Abraão chega na terra, havia o que lá? Fome. Então parece que Deus fez uma promessa errada. Parece que Deus fez uma promessa contrária. Porque se Deus prometeu a Abraão que a terra era boa, que manava leite e mel, mas quando Abraão chegou na terra da promessa, havia o que? Fome. Às vezes nós recebemos uma promessa de Deus, mas parece que em vez de melhorar, as coisas só fazem piorar. Às vezes você recebe uma promessa de Deus e você pensa consigo mesmo: agora vai melhorar, agora as coisas vão andar, eu recebi uma promessa, Deus falou comigo, agora eu creio que a promessa vai se cumprir. Mas quando você recebe uma promessa, parece que as coisas começam a piorar, parece que as coisas começam a dificultar para você. Mas olha para mim aqui, só parece, porque não está piorando, está melhorando. Porque não se preocupa com isso. Se você chegou na terra da promessa e as coisas parecem que estão piores, descansa o teu coração, fica firme na promessa, porque aquele que fez a promessa vai cumprir com a promessa feita para você essa noite. Alguém pode dar glória? Quando você recebe uma promessa de Deus, o mundo espiritual começa a mover-se. Os espíritos de Deus, o Espírito de Deus,
E os espíritos ministradores, como diz o livro de Hebreus, mais conhecido como anjos do Senhor, que são nossos conservos, começam a trabalhar ao nosso favor, para o cumprimento desta promessa. Porém, ao contrário também é verdade, os espíritos malignos, os anjos caídos, os espíritos sem luz, os que caminham nas trevas, também percebem que foi lançado uma promessa, que foi feita uma promessa da parte de Deus, e eles tentarão com todas as suas forças impedir que a promessa torne-se realidade. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Não tem demônio, não tem inveja, não tem capeta que impeça a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Olha para mim aqui. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, os anjos começaram a trabalhar, pastor Charles, para que a promessa se cumprisse. Mas os demônios começaram a trabalhar para impedir que a promessa se cumprisse. Daniel capítulo 10. Desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, o anjo de Deus foi enviado para trazer a promessa de Daniel. Mas o príncipe da Pérsia se levantou para impedir que a promessa chegasse até quem? Até Daniel. Quando Abraão recebeu a promessa, os demônios começaram a operar sobre a terra e provocaram uma fome nunca vista no tempo de Abraão. E quando Abraão chegou em Canaã, a situação estava contrária, adversa, e havia uma fome muito grande. Mas sabe qual é o diferencial de Abraão? Que se Abraão fosse um homem comum, se Abraão fosse um homem como eu e você, certamente iríamos murmurar, iríamos questionar, iríamos dizer: mas Deus, o Senhor me fez uma promessa, por que eu estou passando por isso? O Senhor me prometeu e só está piorando. O Senhor me prometeu e eu estou enfrentando essa adversidade. Mas Abraão não murmurou, pelo contrário, o texto diz que Abraão prosseguiu. O que significa isso? Ele confiou naquele que fez a promessa, e ainda que parecia tudo ao contrário, ele sabia que no final Deus ia cumprir com a sua promessa. Quem confia em Deus aqui essa noite, erga as suas mãos e diga glória a Deus. Escuta, a promessa, ela é gerada. Eu me lembro que eu li um livro há alguns anos atrás, o livro do pastor Pon Yoshu, foi pastor da maior igreja do mundo, saudoso. E ele comparava a bênção como uma gestação. E ele dizia no seu livro que a bênção é uma gestação, e ela começa sendo gerada dentro de nós. A mulher, quando engravida, não é visível ainda a criança dentro do seu útero, mas já está acontecendo, está sendo gerada lá dentro. Ainda a barriga não despontou, não está crescendo, mas a mulher já sente que está gerando um filho dentro dela. Já é perceptível que algo está mudando dentro dela. Assim também é conosco. Quando Deus libera a bênção, algo começa a mudar dentro de nós, e é perceptível que o milagre está para acontecer, que a bênção está para se manifestar, que algo diferente Deus está fazendo. Só que para a criança nascer, a mãe tem que tomar todo o cuidado para não abortar, sim ou não? Porque apesar de estar grávida, ainda corre risco de quê? De aborto, sim ou não? Diz a ciência que nos primeiros 3 meses é o período. Não é verdade, Dani? Minha irmã está aqui, ela trabalha na área, e eu estou aqui falando, né, como leigo para um profissional da área. Mas diz a ciência que aos 3 meses é o ponto mais arriscado que a mãe pode perder a criança. Assim também é no mundo espiritual. Você está recebendo uma palavra profética aqui essa noite.
que a bênção está sendo gerada dentro de você. Nos primeiros 3 meses, você tem que cuidar com todas as suas forças, com toda a diligência, sabedoria e inteligência, para que não haja um aborto da bênção que está sendo gerada dentro de você essa noite. Alguém acredita que a bênção está sendo gerada hoje? Então levante a sua mão e diga glória a Deus aqui nesse lugar. Após os 3 meses, ainda corre risco de abortar a criança. Sim ou não? Apesar da criança estar sendo gerada, ainda não veio ao mundo real, ainda não se materializou, a mãe não segurou a criança nos braços ainda. Assim também é a bênção espiritual. E o inimigo vai tentar de todas as maneiras abortar as promessas de Deus na sua vida. E um dos venenos que o diabo usa para abortar a bênção, sabe qual é? A incredulidade, os questionamentos, a dúvida, a murmuração. Quando você chega na promessa, você percebe que em vez de melhorar, piorou. A tendência é reclamar, a tendência é murmurar, a tendência é questionar, a tendência é dizer: mas Deus, o Senhor fez uma promessa, e por que está acontecendo isso? O Senhor me fez uma promessa, mas as coisas estão piorando. Mas eu aprendo com o pai da fé essa noite, que ele não abriu a sua boca para murmurar, pelo contrário, ele prosseguiu em sua caminhada para a glória de Deus. E diz a Bíblia que quando Abraão chegou em Canaã e havia fome, ele desceu para o Egito. Então, em vez de melhorar, fez o quê? Piorou. A Bíblia diz que José ia tudo bem, pastor Charles, até o dia que ele recebeu uma promessa de Deus. No dia que José recebeu uma promessa que ele seria líder da sua casa, então as coisas começaram a fazer o quê? Piorar. Os irmãos se levantaram contra José, e José começou a desceu para dentro de uma cisterna, desceu para ser vendido como escravo, desceu para ser prisioneiro. Talvez José, se fosse um ser humano normal, ou um crente comum, iria dizer para Deus: mas Senhor, depois que eu recebi a promessa, as coisas só fizeram piorar. Mas José não fez isso, sabe por quê? Porque José sabia que aquele que fez a promessa estava de pé para cumpri-la. Se você recebeu uma promessa e está descendo, não se preocupa. Primeiro Deus vai permitir a humilhação para depois vir a exaltação. Primeiro Deus vai permitir a prova para depois te honrar. Mas só depende de você continuar confiando e acreditando naquele que fez a promessa para você. José, Deus pegou José e levantou e exaltou. Mas primeiro José fez o quê? Desceu. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus recebeu o Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E além de estar no deserto, para ser tentado pelo diabo. E assim que o Senhor estava com fome, o tentador se aproximou. Então as coisas estavam o quê? Piorando. Parece que é assim, né? Você está orando, está buscando, está jejuando, recebeu uma promessa e as coisas estão piorando. Mas diante dessa situação, qual é a tua postura? O que você tem feito diante das adversidades que o inimigo tem colocado diante de você para fazer você desistir, para abortar a sua bênção, para frustrar os planos de Deus na sua vida? Qual tem sido a tua postura espiritual? Será que você é aquele que continua confiando e acreditando no Senhor Deus Todo-Poderoso? Ou você é aquele que fica questionando, murmurando, blasfemando e dizendo: mas Deus, cadê a tua promessa? Mas Deus, cadê o que o Senhor falou? Mas Deus, só está piorando. Se está piorando, fica tranquilo, Deus não perdeu o controle da situação. Deus está no controle
Quando Abraão chega em Canaã, havia fome, e ele desce para o Egito. Mas Abraão continua acreditando na promessa que Deus fez a ele. E Abraão, o pai da fé, não aborta a promessa de Deus em sua vida. Mas eu gostaria que você que está aqui essa noite fizesse uma reflexão. Quantas vezes você tem abortado a promessa de Deus em sua vida? Quantas vezes você recebeu uma promessa, Deus falou com você, Deus falou: eu vou te exaltar, eu vou te honrar, você vai ser feliz, eu vou colocar a bênção nas suas mãos. Você recebe a promessa, o milagre é gerado, você está grávida, você está grávido de um milagre, e a gestação começa. Mas o mundo espiritual começa a se comunicar, e os espíritos malignos começam a lutar para tentar abortar a tua bênção, e o cenário começa a piorar, e você se vê diante de situações adversas. E sabe o que é que você faz? Você toma o veneno da incredulidade e aborta a bênção que estava sendo gerada dentro de você. Eu sei que essa palavra é dura, mas ela traz a transformação para a sua vida. E você olha para as circunstâncias ao teu redor, e você diz: mas Deus, o Senhor mentiu, não foi verdade, o profeta errou. Não, Senhor, o Senhor disse que ia me honrar, mas a minha vida só está piorando. O Senhor disse que ia me exaltar, mas a vida só está piorando. O Senhor disse que ia exaltar o teu nome, o Senhor disse que a vitória era minha, mas eu estou vendo o ciclo se fechando. Por que, Deus? Eu não vi Abraão perguntando a Deus por quê. Eu não vi Abraão perguntando a Deus por que Deus permitiu aquilo, não. Eu vejo Abraão se levantando e prosseguindo e caminhando, e Abraão tornou-se peregrino até que Deus cumpriu a promessa na sua vida. Quem pode dar glória a Deus aqui hoje? Diz o texto no versículo 10, não precisa você abrir a leitura. E Abraão desceu para o Egito para viver ali por algum tempo. Por algum tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo propício para Deus cumprir a promessa na sua vida. E o tempo é um tempo de aperfeiçoamento. Deus está te preparando para receber a promessa. Deus está te capacitando para receber a promessa. Esse tempo será o tempo em que Deus vai até permitir que o diabo se levante. Deus vai permitir que o inimigo traga fome sobre a terra. Deus vai permitir as lutas, as adversidades, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você está passando é processo, é aperfeiçoamento, é Deus te preparando, é Deus te lapidando, é Deus te treinando para que a promessa venha tornar-se realidade na sua vida. Agora, levanta a sua mão aí para o céu. A promessa só vai se cumprir se você parar de abortar o milagre na sua vida. Se você parar de tomar o veneno abortivo. Quantas pessoas aqui essa noite o Espírito de Deus me revela: eu vou entregar tudo, Bruno, eu vou entregar tudo. Quantas pessoas estão nos 9 meses da gestação, o milagre está assim, ó, batendo na porta, missionário Rodrigo, está chegando o milagre. Aí os espíritos se comunicam, porque o mundo espiritual é comunicativo. Aí um demônio fala para outro: tu está vendo? A bênção dela está chegando, o milagre dele está chegando. Aí o diabo arma um laço
O diabo prepara uma situação, o inimigo ele provoca alguma coisa, aí a pessoa vai lá e toma o veneno da incredulidade, e antes que o milagre venha nascer, ela consegue abortar a bênção de Deus na vida dela. Olha para mim aqui. Pare de abortar a bênção de Deus na sua vida. Pare de tomar o veneno da incredulidade que o inimigo tem colocado diante de você, porque você está matando a promessa de Deus em sua vida. Você está impedindo que a glória de Deus venha manifestar-se na sua vida. Se você não está entendendo, se cala. Se você não está compreendendo, glorifica. Se parece que está tudo dando errado, assim como José, prossegue na tua caminhada confiando no Senhor. Assim como Jó disse: eu sei que por fim o meu Redentor se levantará e ele julgará a minha causa. Eu acredito na minha vitória, eu creio que Deus me dará vitória. Seja sincera, seja sincero. Quantas vezes a situação piorou, a luta se travou, e você foi lá e duvidou? É verdade ou não é? E você disse assim: mas Deus, cadê o Senhor? Cadê as tuas promessas? O Senhor me abandonou. Deus não abandonou você não. As promessas de Deus estão todas de pé ao teu favor e ao teu respeito. Deus te fez a promessa, Ele vai cumprir. Há um tempo determinado. Abraão entendeu que havia um tempo de Deus para se cumprir a promessa, e sem reclamar, sem murmurar, Abraão desce para o Egito. E se você ler sobre a vida de Abraão, vai ver que Abraão tornou-se um peregrino, até que Deus o introduziu na terra da promessa, porque a promessa só acontece no tempo de Deus. A promessa só acontece no tempo de Deus. Não adianta você tentar apressar as etapas, porque no tempo de Deus a promessa vai tornar-se realidade em sua vida. Já que você sabe que a promessa só vai se cumprir no tempo de Deus, posso dar um conselho para você aqui essa noite? Então cala a sua boca e prossegue. Assim como Abraão foi para Canaã, tinha fome e desceu para o Egito. Chegou no Egito, as coisas estreitaram, Abraão foi para outro lugar. E Abraão se tornou-se peregrino. Mas Abraão não reclamou, Abraão não murmurou, Abraão prosseguiu confiando que aquele que fez a promessa também é fiel para cumprir com a sua promessa. Existem pessoas aqui essa noite que Deus manda lhe dizer: eu fiz a promessa e sou fiel para cumprir com a minha promessa. Se as coisas estão piorando, descansa o teu coração, porque Deus está no controle. Só parece que está piorando, mas Deus vai cumprir com a promessa dele, feita ao teu respeito. Quem pode dar glória a Deus aqui hoje? Sabe por que não aconteceu ainda? Porque você está abortando a promessa. Deus prometeu a prosperidade, mas a vida financeira travou. Deus prometeu a felicidade na vida sentimental, mas as coisas pioraram. Deus prometeu a cura, mas a dor aumentou. Deus prometeu a vitória, mas parece que a derrota está na frente. Deus prometeu mudar essa situação, mas o quadro piorou. Deus prometeu libertar o marido, mas parece que ele ficou mais endemoniado ainda. Deus prometeu libertar o filho, mas parece que o menino virou a cabeça e está pior do que antes. Bispo, as coisas pioraram. Para melhorar, primeiro tem que piorar. Se piorou, é porque Deus está próximo a melhorar.
A melhora de Deus está para vir sobre a tua vida. Alguém acredita e pode dar glória a Deus aqui essa noite? Se piorou é para melhorar. Deus vai trazer a melhora sobre a tua vida. Você acredita, adora, exalta, glorifica o nome do Senhor. Coloca a mão no seu coração essa noite. Eu quero fazer uma ministração sobre sua vida agora. Coloca a mão no seu coração. E eu quero que você seja sincera com Deus. Quantas vezes você abortou a bênção de Deus sobre a tua vida? Quantas vezes, quando você viu o cenário diante de você, você reclamou, você murmurou, você questionou, e você impediu o milagre tornar-se realidade. Mas hoje eu quero que você faça uma oração a Deus. Arrependa-se da sua incredulidade. Arrependa-se de duvidar. Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus somente pelos pecados de desvio de conduta e caráter, mas nos esquecemos que a incredulidade também é um grande pecado diante de Deus. E o Senhor Jesus disse: essa casta de demônio, a incredulidade, ela só sai com jejum e oração. Coloca a mão no seu coração aí onde você está, porque o Espírito de Deus está visitando você agora. Eu vejo promessas de Deus sobre a vida de vocês aqui essa noite. O Espírito de Deus, Ele me mostra muitas promessas, mas Ele manda lhe dizer aqui essa noite: pare de abortar a promessa qual eu te fiz. E todas as vezes que perceber um cenário de piora, continue confiando na minha promessa, porque não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Daniel parou na cova dos leões, mas continuou acreditando na promessa. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro da fornalha de fogo ardente, mas continuou acreditando na promessa. E porque você duvida da promessa de Deus sobre a tua vida, no primeiro cenário de adversidade você já reclama. No primeiro cenário de dificuldade você já questiona. Na primeira adversidade que vem contra você, você já duvida da promessa. Chega de incredulidade. Chega de abortar a bênção de Deus sobre a sua vida. Está na hora de você confiar no Senhor, porque as bênçãos de Deus já eram para ter acontecido sobre a tua vida, mas algumas coisas ainda não aconteceram, porque você está abortando a promessa. Mas Deus manda lhe dizer hoje: eu sou aquele que ressuscita os sonhos, trago de volta a promessa, e a esperança é noite de ressurreição. Deus vai ressuscitar as promessas dele na sua vida. Está difícil? Continue acreditando. A tempestade surgiu, continue acreditando. O mar vermelho apareceu, continue acreditando. O inimigo se levantou, continue confiando. A luta veio, continue acreditando. Continue acreditando. Continue acreditando. Continue acreditando, porque Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Se você acredita, fique de pé essa noite em nome de Jesus.